Existem várias causas de demência. A demência compromete a memória, compromete o aprendizado, em alguns casos compromete o comportamento. A principal causa de demência é Alzheimer. 54% dos casos de demência são devidos ao Alzheimer. 16% é devido à demência chamada vascular. É o oxigênio que não está chegando direito no cérebro por um problema vascular. E 30% são todos os outros restantes, que são várias classificações diferentes. Então, quando uma pessoa começa com demência, a primeira coisa que se pensa é em Alzheimer. Existe uma série de testes, nenhum deles totalmente completo, mas combinados, dá para você fechar o diagnóstico de Alzheimer. Então, o paciente passa por uma bateria de testes, tanto teste psicológico quanto teste de imagens, e aí é caracterizado que aquele paciente tem a doença de Alzheimer. E como eu disse agora, não é o remédio que vai resolver, porque em geral os remédios para Alzheimer, eles não fazem muita diferença e são remédios cheios de efeitos colaterais. São remédios usados para diminuir a enzima, para inibir a enzima que destrói a acetilcolina. Porque uma das coisas que aparece no Alzheimer é a deficiência de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é metabolizado pela uma colinesterase. E aí a inibição dessa colinesterase faz com que a acetilcolina fique mais lá e, teoricamente, melhora a sintomatologia. Mas os resultados são muito, muito pequenos. Mais do que qualquer outra coisa, porque no caso do cérebro, o cérebro não tem reservas para oxigênio, o cérebro não tem reservas para vitaminas, não tem reserva para minerais, não tem reservas de qualquer tipo de nutriente. Então, quando tem uma deficiência nutricional, o cérebro é o primeiro a sofrer. E não é só isso, não. Até além do cérebro não ter reservas para oxigênio, para glicose, para nada disso, ele também ele se oxida com mais facilidade, já que 70% do cérebro é constituído de lipídios, e os lipídios sofrem peroxidação lipídica, ou seja, se oxidam, se deterioram, o cérebro é muito vulnerável à peroxidação lipídica. Então, além de não ter reservas nutrientes, ele também estraga com facilidade. Então você soma essas duas coisas, então é muito comum quando você tem uma deficiência nutricional que isso afeta sobremaneira o cérebro. Por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, ou uma deficiência do ômega 3, deoxirribonucleico, DHA, faz uma diferença brutal na cognição. Porque o indivíduo, quando tem um problema de memória e vai ao médico, o médico geralmente diz para ele, isso é por causa da idade. Mas, doutor, por causa da minha idade. Você nunca foi tão velho como você é hoje. Isso vale para todo mundo. Você nunca foi tão velho quanto você é hoje. E o médico é capaz de hipnotizar o paciente e convencê-lo de que ele tem que aceitar esses problemas, porque isso faz parte da idade. E como não existia até então alternativa, não tem remédio, remediado está. O Dr. Bredesen, ele fez uma contribuição mundial muito grande, porque ele mostrou, estimulado pela mulher. Ele era um neurologista clássico, que não acreditava em nada além daquilo que estava na prisão cognitiva dele, e a mulher dele, muito naturopata, a vida inteira estimulando ele para testar coisas diferentes. E no momento que ele começou a testar, não é que começou a melhorar, foi quando ele conseguiu resultados de reversão. E ele, sendo um acadêmico, tendo muitos trabalhos publicados, sendo chefe de departamento de universidade na Califórnia, o que ele falar tem um impacto muito grande. Então, quando ele escreve um livro, O Fim do Alzheimer, e vai para número 1 na lista dos mais vendidos do New York Times, isso toma conta. Esse livro é traduzido para não sei lá quantas, 25, 30 línguas, idiomas, e isso se espalhou pelo mundo. Então, isso não tem volta mais. Hoje eu posso falar para você, porque quem escreveu isso tem gabarito para falar, que você pode curar o Alzheimer. Isso era quase que... Se eu falasse isso antes de todo o trabalho do Bredesen, eu provavelmente seria chamado no Conselho Regional de Medicina para explicar. Hoje eu levo os trabalhos dele lá e mostro que é verdade. Ele já tem, sei lá, ele deve ter mais de 500 casos revertidos do declínio cognitivo.
Vamos difundir essa mensagem e esse material pelas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento que propõe uma nova visão médica. Um forte abraço e uma ótima saúde para você.